E dando continuidade ao nosso programa especial das mães, a gente vai conversar agora sobre alimentação, que é um fator que faz muita diferença para todas as fases das mães, seja na gestação, as mulheres que querem engravidar, as que estão amamentando, as que já são avós, as que já têm filhos grandes, filhos pequenos. Tudo isso faz muita diferença, né? Total. Mariana França, nossa convidada de hoje. Faz muita diferença, Mari, a dieta, porque é uma rotina muito estressante a mulher por si só, né? Tantas funções, tantas tarefas, e quando vem os filhos, aí você tem que juntar tudo. E como é que faz para manter a linha? É bem importante tentar seguir sempre uma alimentação equilibrada. A mulher, ela tem uma série de mudanças hormonais também que a gente precisa respeitar. Então, alguns nutrientes são importantes para cada fase. Antes de engravidar, o ideal é que procure um profissional, um nutricionista, para fazer o que nós chamamos de uma programação metabólica, que a gente consegue deixar essa mulher e esse pai mais bem nutridos para poder aumentar a fertilidade, para que ela, quando gestante, ter uma gestação tranquila, que o feto consiga estar bem nutrido, se desenvolver da forma como deve, para que ela consiga amamentar, se recuperar pós-parto e daí por diante. Uma boa alimentação faz muita diferença, né? As grávidas que estão aí assistindo o programa têm aquela preocupação de não engordar, mas isso é só um detalhe. É só um detalhe. Na verdade, é muito importante para que a mãe não engorde, para que ela tenha a gestação por completo, não precise antecipar o parto, não tenha nenhuma intercorrência, mas isso é um detalhe porque a principal preocupação tem que ser na nutrição dessa mãe e desse bebê. Então, tem a ver com o peso, mas principalmente com a qualidade da alimentação que ela vai ter nessa fase. Certo. Mari, a gente recebeu várias perguntas, então como eu queria fazer todas, vamos logo direto para elas, porque são de mães, a respeito de fertilidade, mas também a respeito de treino, de TPM, dessas questões que fazem parte da nossa vida, né, das mamães aí que estão assistindo o programa. Quem pratica exercício físico deve tomar 2 cafés da manhã? Não necessariamente 2 cafés da manhã, mas dependendo da pessoa, precisa sim ter uma alimentação pré-treino e pós-treino. Então isso pode ser uma das refeições, pode ser o café da manhã, mas o outro pode ser o lanche, isso também varia muito. Algumas pessoas conseguem só um café com óleo de coco, ou dependendo do treino, talvez até não consumir nada, mas isso tudo é muito individual. Geralmente precisa sim de uma alimentação pré e pós-treino, e aí o nutricionista vai orientar direitinho como fazer. A Luana Cíntia, lá de Maceió, ela diz que sofre de TPM, tem dores de cabeça, inchaço, humor alterado e vontade de comer chocolate compulsivamente nessa fase. Por que isso acontece? Quais são os nutrientes que a Luana precisa reforçar para evitar tantos problemas aí durante a TPM? No período pré-menstrual há uma alteração hormonal que todas as mulheres passam por isso, e dependendo da mulher, da característica genética e do perfil alimentar, ela vai ter mais sintomas ou não. Então esses sintomas são os sintomas tradicionais da TPM e tem sim nutrientes que a gente consegue organizar melhor. De uma forma geral, para a saúde da mulher, complexo B, magnésio, zinco, vitamina E e muito antioxidante. Então isso a gente vai encontrar mais nas frutas, verduras e legumes, todo mundo já está cansado de saber. Alguns suplementos podem ajudar muito. Tem uns que são específicos para a mulher, né? Exatamente, óleo de prímula, óleo de borragem, ômega 3 são excelentes para essa fase. E aí a quantidade e o período que vai tomar, isso tudo varia muito, precisa de uma avaliação. Aquele complexo geral que vem tudo, é bom? Dependendo do complexo, sim, mas como você falou, ele é bem geral. Então, algumas mulheres precisam de um ou outro nutriente a mais, e o ideal é a gente tentar fazer uma prescrição bem individual. Então, para algumas pessoas, o geral vai cair bem, mas para outras talvez seja necessário mandar manipular, porque a gente ajusta melhor essas quantidades para ser uma suplementação mais efetiva. Certo. A Cláudia Carvalho, muitas mulheres engordam após 40 anos. Quais são as consequências disso e como evitar? A gente acaba tendo uma alteração bem significativa hormonal, vai
já está mais perto da menopausa. Algumas mulheres até começam a entrar na menopausa nessa fase dos 45 anos, que é o que a gente chama de menopausa pouco precoce. E aí precisa tomar alguns cuidados já para ir entrando nessa fase. Então, primeiro fazer uma boa avaliação hormonal, procurar um profissional para ver se há necessidade de alguma suplementação, de hormônios, que algumas pessoas precisam, mas cuidar da alimentação e ir preparando para que chegue aos 60 anos bem saudável, sem nenhum comprometimento, principalmente ósseo. Então, algumas mulheres acabam ganhando peso porque o metabolismo vai baixando e elas têm o mesmo hábito alimentar. Hoje em dia a gente precisa sempre ter consciência da qualidade do alimento que nós estamos consumindo. Então, às vezes por estar mais cansada ou desestimulada, começa a comprar muito produto industrializado que tem só uma densidade energética muito grande, então tem muita caloria, mas não é rico nutricionalmente. E acaba que vai aumentando o peso e algumas mulheres acabam deixando de fazer atividade física, que não pode de jeito nenhum. Então, acho que às vezes tem até que aumentar, né? Quando chega nessa fase. Dependendo da pessoa, sim, o ideal seria que aumentar a atividade física, reorganizar a alimentação e às vezes criar alguns hábitos que pela vida toda não foram cultivados. Então é sempre importante o quanto antes buscar um nutricionista para que você chegue nessa fase melhor. Mariana, a mulher tem que se preocupar mais com a alimentação do que os homens? Que eu percebo assim, lá em casa, né? Meu marido come tudo, tal, tá lá magrinho, mas a gente só de pensar já engorda. A mulher tem que ter essa preocupação maior? Dependendo, sim. O que acontece? Os homens às vezes têm muita facilidade para perder peso ou para manter um peso mais baixo por causa da testosterona, que na mulher ela é um hormônio que está com um nível bem mais baixo. Então, algumas mulheres acabam tendo uma disfunção nessa testosterona, que tem a quantidade está muito mais abaixo do que deveria e isso facilita o aumento de peso. Mas o casal precisa estar com essa consciência e tentar manter o equilíbrio nessa alimentação em conjunto. Até para os filhos que vai fazer diferença. Exatamente, também, né? a educação nutricional dentro de casa. Mariana, algumas mulheres, especialmente com gêmeos, perdem peso durante e após a gestação. Nesses casos, é recomendada a utilização de suplementos? Essa pergunta foi a Camila, lá de Maceió, que está fazendo. Então, Camila, algumas vezes sim, porque principalmente no pós-parto, a mulher está se recuperando e, teoricamente, está amamentando. Então, ela precisa produzir alimento para 2 crianças. Então, dependendo de como estiver a sua alimentação, você vai precisar tomar um suplemento, porque talvez você não consiga ingerir a quantidade de alimentos que você necessita para ter a quantidade de nutrientes que é fundamental nessa fase. Então, para algumas mulheres, sim, às vezes a gente faz uso Um bebê já faz diferença, né? Imagina dois. Exatamente. Como é que deve ser o cardápio da mulher na gestação? E quantos quilos ela deve engordar nesse período? A quantidade de quilos é bem individual, a gente tem uma média padrão que já é estipulada por vários estudos, que é entre 9 a 12 quilos. Tem mulheres que acabam engordando até um pouco menos e o bebê está saudável, ok. Algumas mulheres acabam engravidando já com sobrepeso ou com obesidade, então a gente precisa reduzir isso, essa quantidade de peso, já não é a média de 9 a 12, para que ela não tenha nenhum risco de parto prematuro, de eclâmpsia ou de hipertensão. Mas a alimentação da gestante ela precisa ser bem nutritiva, bem adequada qualitativamente, para que ela consiga formar esse bebê e aí passar todos os nutrientes que ele precisa. E que ela precisa também, porque as gestantes se preocupam muito com o bebê, mas não se preocupam muito com ela. E aí a gente precisa ter muita atenção, porque essa mãe vai passar por um parto, ela vai precisar produzir leite, tem toda uma questão hormonal também, e isso tudo a gente vai precisar ter um aporte nutricional bem redondinho. Mari, para a gente terminar, a Joana, ela disse que teve 3 filhos, mas agora já está entrando na fase da menopausa. Quer saber como é que deve ser a alimentação da mulher nesse período? Além do tradicional de uma alimentação equilibrada, eu começo a falar para evitar algumas coisas que
Elas não são bem-vindas em qualquer fase, que são os industrializados, os embutidos, os refrigerantes ou as bebidas gaseificadas, mas que nessa fase acaba estimulando a desmineralização óssea. Então, esse tipo de alimento, além de ter muito sódio, além de muitas vezes ter uma densidade energética muito grande, então são muito calóricos, alimentos muito gordurosos, que a gente precisa tomar muito cuidado com essa saúde cardiovascular, mas esses alimentos acabam extraindo esse cálcio do osso e aí começa a questão da osteopenia e osteoporose. Então, na menopausa a gente tem que estar muito preocupado com isso, preocupado também com a questão cognitiva, então aí a gente entra para as boas gorduras, os ômegas, peixes também são excelentes fontes, com vitaminas do complexo B, então vai os cereais, as frutas, verduras e legumes, como um geral. Mas evitar esses alimentos tem alto teor inflamatório e também pode trazer esses problemas. Olha, eu fico aqui só babando, que ela explica tão direitinho, né? Tudo, pega, anota aí. Se você não conseguiu anotar tudo, quer rever, é só ir no nosso canal no YouTube, TV Viver Bem, que essa reportagem está lá na íntegra. E uma dica para vocês também, Mariana, ela compartilha muito stories, né, Mari? Fala aí suas redes sociais para quem quiser lhe acompanhar e pegar todas essas suas dicas. Quase diariamente você está lá, conversando com os pacientes, né? É uma troca muito boa de informação, a gente vai trocando ideias e quem quiser saber um pouquinho mais, tem receitas também lá no @marianafrancanutri, que é o Instagram que eu tô lá quase que diariamente mesmo, conversando com vocês. Mari, muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, foi um prazer. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.